Bom dia meus amigos, mais um dia 20 de outubro. Quero agradecer a todos que fizeram parte ontem à noite, lá no Shalom. Ontem foi uma noite de muitas bênçãos, muitas graças, de adoração ao Santíssimo, foi muito bom. E teve a minha partilha lá, contei lá o meu testemunho do que aconteceu comigo e da graça que eu recebi, né? Foi muito emocionante, foi muito bacana. Gostei muito, obrigado à Casa Shalom do Bom Jardim por me receber. A nossa amiga Celinha, Maurício, Diego, obrigado a todos que me receberam, que rezaram por mim, pela minha situação, pela minha causa. Quero agradecer a todos, mesmo de coração, por ter aberto as portas para mim, por ter me recebido tão bem nessa casa maravilhosa que é o Shalom Bom Jardim. Então ontem foi uma noite muito especial, né? Contei lá um pouco da minha história e do que aconteceu comigo, do milagre realmente, de uma graça que eu alcancei, que para mim era impossível, e Deus agiu, Deus interveio, né? Quem foi viu a minha história, então eu só tenho a agradecer. E o evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 12 também, versículo do 39 ao 48. Praticamente a continuação do evangelho de ontem, né? Praticamente aqui é a continuação. Então, meus irmãos, Lucas, capítulo 12, do 39 ao 48. E vai dizer assim: naquele tempo Jesus disse: compreendam isto. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Fiquem preparados vocês também, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês não imaginam. Pedro então disse: Senhor, estais contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor deixará como responsável sobre seu pessoal para lhe dar a ração de trigo no tempo certo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixará como responsável sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor vem tarde, e começar a espancar os servos e servas, e começar a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preocupou, não se preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Mas aquele que não a conheceu, a vontade do seu senhor, e tiver feito coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Meus irmãos,
Veja que palavra interessante, que palavra forte Deus nos ensina hoje. Como diz aqui no Evangelho, é a continuação do Evangelho de ontem, né? E ele continua falando sobre o servo infiel e o servo fiel. E ele fala aqui para nós que feliz aquele servo que permanece fiel, e triste daquele que, quando o seu Senhor chegar, estiver fazendo coisas erradas, estiver fazendo aquilo que não deve fazer, desobedecendo a ordem do seu Senhor. Porque aquele servo, ele diz, aquele servo que não conhece a palavra, que não conhece a vontade do seu Senhor, e tiver feito ações que mereça castigo, ele vai ser castigado. Mas não tanto assim. Vai ser castigado pouco, porque ele fez coisas erradas, mas ele fez porque não conhecia a vontade do seu Senhor. Então, e aquele que conhecia a vontade do seu Senhor, sabia o que o seu Senhor gostava de como deveria ser feito as suas obrigações. Aquele servo que sabia o que tinha que fazer, aquele servo que sabia como o seu Senhor, o seu patrão, gostava das coisas bem feitas, e mesmo assim, conhecendo a vontade do seu Senhor, fez o que não devia, cometeu delitos, cometeu ações que mereciam castigo. Veja bem, meus irmãos, esse vai ser muito mais castigado do que aquele que não conhecia a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, isso para nós é uma advertência. Porque veja bem, aquelas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a vontade de Deus na nossa vida, não segue os mandamentos, porque não conhece, não chegou ainda ninguém para ele evangelizando, falando sobre a palavra, sobre as vontades de Deus na nossa vida. Aquela pessoa que vive como um pagão, que vive no mundo sem conhecer a palavra, fazendo coisas erradas, ela faz porque ela não conhece a Deus. Ela faz porque ninguém a evangelizou, ou muitas vezes porque ela não quer conhecer, acha que está satisfeita no mundo. Meus irmãos, todos nós vamos ser castigados, vamos ser punidos. Todos nós vamos ser punidos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fazemos que não é da vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, que possamos parar e refletir, porque todos nós seremos cobrados do que estamos fazendo aqui. Todos nós, independente de religião, nós seremos cobrados. Então, aquelas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a Deus, eles vão ser, sim, cobrados. Mas como eles não conheciam, eles não conhecem, eles vão ser cobrados bem menos do que aquelas pessoas que vivem numa vida de oração, aquelas pessoas que têm uma vida religiosa, aquelas pessoas que têm um cargo alto na igreja, e até aquelas pessoas que não têm um cargo alto, mas que estão lá, que estão conhecendo a palavra, que estão buscando a palavra, que estão buscando o conhecimento da palavra de Deus, e mesmo assim continua fazendo o que não deve. Só um exemplo. Nós fazemos parte do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, faço parte do Ministério de Música, estou entrando no Shalom, estou no grupo de iniciantes do Shalom. E aí eu estou conhecendo a palavra. Deus, através das pessoas, está me revelando a vontade dele para comigo. Então eu vou para a missa e vejo as homilias do padre, nosso querido Padre Leonardo. Um abraço para o senhor, na nossa paróquia de Santa Cecília.
Então a gente que está conhecendo, buscando e vendo os ensinamentos de Deus na nossa vida, a gente está vendo e conhecendo a palavra, e mesmo assim, quando a gente não está na igreja, não tá no mundo, a gente está fazendo coisas erradas. Quando a gente vem para casa, a gente faz coisas erradas. Quando a gente está no trabalho, a gente continua fazendo coisas erradas. Não para pensar que nós vamos ser muito mais castigados, cobrados desses pecados que nós estamos cometendo, porque disse nas suas pregações, Frei Gilson fala que quando a gente peca sabendo que é pecado e mesmo assim continua, é um pecado mortal. Pecado mortal é aquele que te leva para o inferno. Pecado mortal é aquele que você sabe que é pecado, mas mesmo assim você continua permanecendo, cometendo este pecado. Para que exemplo maior, tipo de uma traição? Você sabe que é pecado, que você se junta com a sua esposa, com o seu companheiro ou com a sua companheira, você sabe que você tem que respeitá-la, amá-la em todos os momentos de sua vida. E aí em algum momento da sua vida aparece o tentador e te traz uma pessoa que você se sente atraído, e você vem na sua mente, eu sei que é pecado, mas mesmo sabendo que é pecado, você se entrega aos desejos da carne. Tomemos cuidado com isso, meus irmãos. Tomemos cuidado com isso, porque a partir do momento que a gente passa a conhecer a palavra de Deus, a partir do momento que a gente passa a conhecer as vontades de Deus, o Evangelho, uma vida de oração, e a gente permanece nesse erro, permanece no pecado, o pecado da bebedeira, de se embriagar, de morrer de beber, beber até cair no chão, o pecado do adultério, o pecado da bebedeira, o pecado da masturbação, seja ele qual for o pecado, seja ele qual for. Tomemos cuidado, porque quando estamos em busca do conhecimento, estamos indo para os pés do Senhor, conhecendo a palavra, quando as pessoas estão trazendo a palavra de Deus para nós, o conhecimento, o conhecer de Deus para nós, e passamos a viver uma vida de oração, e passamos a viver uma vida de oração fervorosa, indo para os grupos de orações, indo para as missas, mais de uma missa por semana. O bom seria que fosse todos os dias, mas a gente passa a pegar um conhecimento com a palavra de Deus, com os desejos de Deus, com as vontades que Deus tem para nós, e a gente continua cometendo os mesmos erros, por mais pequenos que seja este pecado, meu irmão. A gente vai ser cobrado muito mais, porque nós estamos em busca do conhecimento da palavra, nós estamos correndo atrás de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a palavra de Deus, e aí a gente nos permite se deixar fraquejar pelas vontades da carne. Meus amigos, que possamos ter a ciência de que seremos cobrados, e com muito mais severidade do que aqueles que estão no mundo sem conhecer a palavra. Eles vão ser cobrados sim, mas nós que conhecemos a palavra, que estamos buscando conhecer a palavra, temos experiências de oração com Deus, milagres acontecendo, graças alcançadas, e mesmo assim tornamos e pecamos e guardamos mágoas do nosso próximo, não perdoamos o nosso próximo, ficamos guardando rancor, queremos tirar vantagem do nosso próximo. Meus amigos, em nome de Jesus, que possamos verdadeiramente se converter a Deus, que possamos nos converter a Deus verdadeiramente e nos entregar aos braços dele e pedir com insistência que ele aumente a nossa fé,
para que possamos resistir às tentações, para que possamos ter um coração mais humilde, mais caridoso, um coração mais amável com as pessoas, que possamos sermos mais amorosos com as pessoas, esquecer toda mágoa, todo rancor que aquela pessoa nos causou, possamos ter a humildade do perdão e de perdoar. Porque, meus irmãos, não caiam nessa de eu não estou fazendo nada de errado, então não tenho por que pedir perdão. Você tem sim que pedir perdão todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. Meus amigos, lembrai-vos do que Deus está dizendo aqui, do que Jesus está dizendo. Nós seremos cobrados com mais rigidez, porque nós estamos em busca da palavra, nós estamos indo para a casa do Senhor. E se continuarmos numa vida acomodada no pecado, acomodada, cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, pode ter certeza, meu irmão, que nós vamos pagar um preço altíssimo por cometer um pecado que já sabemos que é pecado, por continuar neste erro. Então, meus irmãos, um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira, dia 20 de outubro. Que Deus possa abençoar as nossas famílias. Que Deus possa nos dar o dom do perdão e da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa quarta-feira a todos nós. Amém. Bom dia.